Eu adoro vir às montanhas. Este é o Monte Mulanje em Malawi. E estas são as quedas de Lukabula. É uma mostra tão bonita do poder criativo de Deus. Você alguma vez desejou saber por que é que a água vem dos pontos mais altos da terra? É um símbolo de que Deus é a fonte de todas as coisas que conduzem a vida. E hoje nós viemos a esta montanha para reconhecer a Deus e somente a Ele. Eu queria que todo aquele que viesse a esta montanha viesse adorar a Deus e somente a Deus. Mas não é o caso. As pessoas da África têm ligações enormes de feitiçaria e adoração dos seus antepassados. Tipicamente há lugares altos numa área onde os curandeiros operam como no Monte Mulanje, que é infame para ser um dos seus lugares sagrados. As pessoas levam ofertas de comida ou outros sacrifícios em recipientes para apaziguarem os seus antepassados até aos dias de hoje. Feiticeiros e curandeiros são encontrados em quase toda a aldeia e são consultados para a maioria das coisas em todas as fases críticas da vida, inclusive nascimento, doença, adolescência, circuncisão, casamentos e funerais. Os curandeiros são também trazidos para orarem sobre a terra para que produza uma colheita em abundância e para trazer chuva. Aqui eles realizam rituais incluindo sacrificar galinhas, derramar sangue animal, espalhar ossos, colocar remédios e pôr crânios de animais nos cantos. A prática de adoração dos antepassados é honrar os seus antepassados mortos através de sacrifícios, rituais e juramentos cerimoniais. Esta adoração não é praticada por amor algum, mas por medo e terror. A presença da comunidade nos funerais e outras cerimônias é impulsionada pelo medo de ser assombrado pelos espíritos dos antepassados. Frequentemente as igrejas permitem e perdoam tais práticas ou tornam-se cegas a esta, justificando-as como culturais. Esta linha macia é uma parte principal da razão por que é que a igreja no continente está vivendo debaixo da maldição sem a vida abundante prometida de Jesus. A Bíblia diz claramente que consultar os curandeiros e adoração ancestral é feitiçaria e adoração de demônios. Até mesmo os israelitas eram culpados de fazer isto em muitas ocasiões e Deus julgou severamente por isso. Isaías capítulo 8, versos 19 até 22. Quando vos disseram, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que cheiraram e murmuraram, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes rairá a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e, tendo fome, se agastarão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para o céu em cima, e para a terra embaixo, e eis aí angústia e escuridão, tristeza de aflição, e para as trevas sereis empurrados. A maldição naqueles que praticam estas coisas realmente é severa. Desnutrição, fome, vida na angústia e escuridão, depressão e medo. Se nós vermos estas coisas em evidência nas comunidades, nós temos que entender que isto é mais porque Deus retirou a sua mão de bênção e foi instituída a maldição que vem do mando de Satanás. Levíticos capítulo 19, verso 31.
Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deuteronômio capítulo 18, verso 10. Nenhuma coisa dessas não se achará no meio de vós. Não é apenas as névoas do Monte Mulanje que o faz misterioso. Em 2003, uma jovem branca holandesa, Linda Plonk, desapareceu neste monte. Tentaram procurar a ela por muitas semanas. Buscaram os helicópteros e cães, mas o corpo dela nunca foi encontrado. Os habitantes na área disseram que se apenas tivessem trazido uma oferta aos antepassados, teriam descoberto o corpo. Já viu? Estas coisas são profundamente enraizadas e os lugares nas montanhas simbolizam esses lugares altos. Não é apenas ofertas de comida, mas também sacrifícios humanos que acontecem muitas vezes nestes locais misteriosos. Conheço uma montanha em Moçambique onde os pobres nem mesmo olham para ela. Podes apontá-la, mas não olham por causa do medo das coisas terríveis que acontecem lá. Veja, sacrifício humano não é incomum na África. E, lamentavelmente, as crianças são muito vulneráveis a estas abominações. Muitos dos idosos, quando falam das suas visões dos antepassados, é que os veem frequentemente nos sonhos e visões como se estivessem a aproximar-se e a bater numa porta. E o fazem é que mandam as crianças, as mais jovens, sendo inocentes, os chamam de puros, que mandam subir com as ofertas aos lugares altos. É nesses locais onde tantas das atrocidades acontecem. Olhe o que a palavra de Deus diz. Deuteronômio capítulo 5, versos 7 e 8. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. O que é que a luz tem a ver com as trevas? Absolutamente nada. Jesus disse em Mateus 6:24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Temos que escolher. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Há um só verdadeiro Deus e vamos a Ele através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nós termos o presente grátis da vida eterna. Já não somos do sistema e tradições do mundo, mas fomos adotados na sua família e nós temos o privilégio de conhecer Deus como nosso Pai. João capítulo 14, verso 6 diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Josué, capítulo 24, verso 14 diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais além do rio e no Egito e servi ao Senhor. Mateus, capítulo 22, versos 37 e 38.
Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Nós temos que voltar a adorar a Ele e somente a Ele em todas as áreas das nossas vidas, não só nos nossos cultos do domingo. Deus não é escarnecido. Se nós vemos as estatísticas de principais evangelistas em todo o mundo, iremos encontrar que em África tem 3 bilhões de cristãos convertidos, mas existe só 1 bilhão de pessoas na África. Isso significa que a África foi salva por 3 vezes cada pessoa. A salvação só não é a abundância do plano divino de Deus, por Jesus Cristo para nós. Jesus é a semente incorruptível e não pode contaminar ou pode mudar a sua pureza e santidade. Aquela semente tem pleno potencial para nós entrarmos na sua prometida vida abundante. Porém, se Jesus permanecer uma semente, Ele é somente a nossa potencial esperança. Esta semente tem que crescer em toda parte de nossas vidas para que o potencial completo do seu reino possa ser realizado. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos lá completar aquilo que começamos. Confie em Deus com todo o seu coração. Nós temos confiado em curandeiros e antepassados e não no Senhor. Se confiássemos nele, o consultaríamos e não os mortos. A quem nós confiamos é a quem consultaremos. Esta confiança é essencial para a mudança. Nós devemos ser completamente persuadidos e confiarmos que Deus é para nós e não contra nós. Nós temos que confiar nele como um Pai amoroso e fiel, cuja palavra nunca falha. Quando nós confiarmos nele de todo o coração, andaremos naturalmente nos seus caminhos, seguindo as suas leis e ordens, e herdaremos as suas promessas como uma parte da sua família. Não confie no seu próprio entendimento. As nossas tradições, cultura e fazendo o que nós fomos mostrados pelos nossos pais é o que formulou nosso próprio entendimento. Confiando na nossa própria compreensão, nos tem conduzido a este jugo de pobreza e o ponto de partida para sair do jugo é reconhecer que confiar na nossa própria compreensão não está a funcionar. Requer um nível profundo de humildade para que a tradição seja quebrada e para mudar nossas maneiras. Quando nos humilharmos e reconhecermos que nossos caminhos e os nossos antepassados falharam, então Ele nos levanta. Até mesmo na agricultura nós precisamos de reconhecer o entendimento e sabedoria de Deus como mais alto que de nossos pais. Orgulho diz: meu pai e o avô cultivaram desta maneira e eu não mudarei. Se você é um crente, então quem é seu pai? Prática tradicional é uma ligação difícil de quebrar, mas isso é a beleza de fazer as coisas à maneira de Deus. Fazer as coisas à maneira que o meu pai terrestre mostrou-me só conduz à pobreza. Nós devemos estar preparados para fazer uma mudança. Nossos antepassados não nos deram a compreensão para criar riqueza. O Senhor deu e Ele nos mostrou a maneira que nós devemos o fazer. A dedicação de Jesus em fazer somente aquilo que lhe instruiu o seu Pai e falar o que o Pai lhe falou, nos dá uma compreensão incrível da sua humildade e altruísmo desinteressado. João capítulo 8, verso 28 diz: Nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. João capítulo 5, verso 19. Em verdade eu vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer,
porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus cumpriu tudo aquilo que ele podia, não por independência, mas bastante dependência de seu Pai. O seu Pai lhe mostrou o que fazer. Ele fez isto e teve sucesso. Nosso orgulho e egoísmo querem provar que nós podemos fazer melhor e assim acabamos se esforçando contra as leis de Deus e desejamos saber por que é que falhamos espiritualmente e fisicamente. Que vida gloriosa que nós viveríamos se cumpríssemos todo o seu desejo para conosco. Como Jesus, deveríamos fazer somente aquilo que nós vimos que o nosso Pai no céu faz e só falar as coisas que ouvimos Ele dizer. Deus sabe melhor, Ele é o Criador de tudo. Ele cultiva há mais tempo que todos. Conhece intimamente as culturas, solos e estações como Ele os concebeu. Ele é o agricultor mestre e deveríamos seguir o seu entendimento diligentemente, observando tudo aquilo que Ele nos mostrou a fazer. Terceiro, precisamos de reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Tem que haver uma compreensão clara da posição do nosso Pai divino em nossas vidas, a sua sabedoria e domínio. Tudo isso estimula a fé nele de forma que nós tenhamos toda a convicção para mudar. Precisamos de afastar-nos da adoração ancestral e feitiçaria. A maldição está quebrada pelo sangue de Jesus Cristo e a sua obra acabada na cruz. E nós somos libertos do cativeiro e do medo do espírito ancestral. O seu sangue nos comprou com um preço e nós somos os seus filhos. Nós somos ligados à sua linhagem de Jesus por nossa viragem a Ele. E com Deus, como nosso Pai, nós somos agora o seu povo. Se nós nos tornarmos o seu povo, podemos andar na adoração ancestral ou práticas tradicionais? Não. Somos para Ele ou contra Ele, ou uma parte da sua família ou não. Em todos os nossos caminhos significa toda a área, todo o trabalho, palavra, ação e pensamento. Isso significa que o reconheçamos no nascimento, transições de maioridade, casamentos, funerais, cura, pré-plantação, chuva, colheita e tudo. Jesus disse que o reino de Deus é como levedura na massa, espalhando-se para toda a parte da massa. Isso inclui a agricultura. Deveríamos fazer o que nós fomos mostrados por nosso Pai Divino. Ele sabe melhor como trabalhar e atentamente cuidar do jardim. Nós precisamos de seguir o que nós ouvimos fazer na criação, o quanto podemos, simular as suas leis num ambiente agrícola onde há altas demandas e pressões. Alguém viu Deus lavrar a terra que Ele criou? Ou alguém viu Deus destruir a camada grossa de cobertura morta que está na superfície do solo, que nós chamamos o cobertor de Deus através de queimada, remoção ou incorporação mecânica? A resposta é obviamente não. Deus não lavra nem destrói a sua bonita cobertura de superfície. Então, por que é que nós confiamos no nosso próprio entendimento e não confiamos na maneira como Ele nos mostrou a cultivar? Será que nós presumimos ser melhores cultivadores que Deus? Ou será por nosso orgulho que fazemos a nossa maneira? Nós ainda estamos confiando na maneira de nosso Pai sobre a maneira de Deus. Ainda estamos a confiar no nosso próprio entendimento. Meu testemunho pessoal é que eu tenho o grau de licenciatura em agricultura. Estudei durante 4 anos e fui ensinado pelos pais sobre a agricultura na África do Sul. Eles nos ensinaram sobre a lavra profunda e inversão do solo e o valor dessas coisas. Quando eu conheci Brian Aldridge, eu tive que esquecer basicamente tudo o que fui ensinado. Veja, aqueles homens estão confiando na sua própria compreensão. E eu tinha chegado a um ponto onde eu ouvia de Brian e realmente meditava na atitude com que vem o cultivando a maneira de Deus. E isso é que nós vamos honrar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Ele é o agricultor mestre. Ele é o mestre da criação. Ele sabe o que é melhor para a terra.
Ele sabe o que é melhor para as culturas e assim, tendo uma compreensão total que Deus é o agricultor mestre, isto me permite ser capaz de estabelecer a verdade e ser completamente persuadido que cultivando a maneira de Deus é a coisa certa para fazer. Esta cana é um marcador para mostrar aos alpinistas o caminho que deveriam tomar e eu o encorajo que você vá para a palavra de Deus para realmente descobrir a sua maneira enquanto você sobe ao monte do Senhor. 4. As Escrituras dizem que Ele endireitará nossos caminhos. Quando nós cumprimos essa Escritura em obediência à sua palavra, nós andamos na promessa de Ele fazer o nosso caminho direito. No continente africano, nós precisamos do Senhor desesperadamente para endireitar nosso caminho torto e sem esperança que já por muito tempo tem levado as pessoas para lugar nenhum. O endireitamento de Deus nos conduzirá no cumprimento de vida e a mudança que Ele prometeu. Deuteronômio capítulo 8, verso 18 nos adverte: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Sucederá, porém, que, se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires após outros deuses, e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti que certamente morrerás. Esta palavra lembra é sinônimo de reconhecer, pensar de, estar atento em, ou ter em mente. Os julgamentos por não o reconhecer em todos os nossos caminhos são severos, mas os benefícios das bênçãos para aqueles que andam neste reconhecimento excedem aqueles que estão noutra escala. Deuteronômio 7, 13, 15 diz: Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite, a criação das tuas vacas e as crias dos teus rebanhos, na terra em que juramento prometeu a teus pais te daria. Bendito sereis mais do que todos os povos, não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor desviará de ti toda enfermidade, não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces, no entanto as porá sobre todos os que te odiarem. Nós fomos salvos pela graça através de Jesus Cristo e estamos agora sob o novo pacto e não a lei. Jesus veio não para abolir a lei, mas para sim cumpri-la. Jesus nunca denunciou as leis do seu Pai. Ele os cumpriu como o sacrifício perfeito. Ele nos mostrou o caminho que devíamos andar, mantendo as suas leis que não se mudam, que nos permitirão ter a maldição quebrada nas nossas vidas e na terra, de forma que o seu favor não merecido e bênção possam ser derramados sobre nós. Veja, se nós acreditamos que é de facto o tempo de África, então nós teremos que demolir os lugares altos de adoração dos antepassados e pôr de lado as tradições de feitiçaria que nos têm mantido em escravidão. Então nós podemos ir e subir ao monte do Senhor com mãos limpas e corações puros para adorar apenas a Ele em espírito e em verdade. You are the way, oh, the truth and the light. Jesus, you are the way. Shine bright, let your glory fill this land. Faith, oh, you know that the blessings are coming.